Olá, gente. Continuando aí o tema emoções, uma coisa muito importante é compreender que umas premissas básicas. Primeiro, de que não existe emoção positiva e negativa, já falei, de que toda emoção, isso não foi bem frisado, toda emoção tem uma função qualitativa para aquela relação onde ela aparecer. Se a emoção for desconfortável, o feedback, o diagnóstico, o termostato é de que aquela relação não está fluindo dentro dos critérios, dentro dos padrões, dos preceitos, das cláusulas que a pessoa que está sentindo aquilo não concorda. Ou seja, ela tem os preceitos dela, e aí a emoção fica desconfortável quando esses preceitos, quando essas regras, esses princípios orientadores que ela acha pertinentes, não estão sendo cumpridos. Então, toda relação ela tem cláusulas contratuais veladas, 99% das vezes. Assim como está escrito na rua, na nossa sociedade, de que a gente tem que usar roupa, dentro de todo relacionamento tem cláusulas lá pré-estabelecidas. No direito é chamado de cláusulas tácitas, né? Essas cláusulas não são positivas e negativas, elas estão lá, na mente inconsciente das pessoas. O saudável, o ideal, eu diria até, é que essas cláusulas fossem trazidas para a relação. E aí as pessoas dissessem exatamente o que elas esperam, o que elas querem, o que elas gostam. E essas cláusulas serem acordadas dentro do relacionamento ou não, tá? Então a emoção tá lá como feedback disso aí, dessas cláusulas. Então a emoção, insisto em dizer que ela não é positiva ou negativa. Ela vai ser coerente com o feedback de se essas cláusulas estão sendo preenchidas, ok? Também já disse que tem emoções primárias, já repetindo: raiva, medo, tristeza, alegria e aversão. É só uma reação ao contexto. A raiva, como eu falei, então, no vídeo passado, ela é guardiã do que eu considerar direito, justo. Eu gosto, inclusive, de chamar as minhas raivas de indignações. Eu sou um cara muito indignado com tudo que é indigno. Então a raiva é uma emoção maravilhosa para trazer dignidade, justiça, o que eu considero justo, cuidado com isso, o que eu considero correto, ok? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para saber o que é justo para mim, né? Porque o que é direito, o que é correto para mim, às vezes não é justo para o outro. Então eu tenho que acordar na relação o que vai ser justo para nós, né? Legal, uma palavra do direito aí, o que vai ser legal, legalizado entre nós na nossa relação. E todas as vezes que o não legal aparecer, vai gerar raiva, sempre. E vários tipos de raiva: mágoa, decepção, frustração, ressentimento, cólera, ira. Todas são maneiras do que eu estou chamando aí de raiva, ok? O medo. Eu sou paraquedista. Imagina um paraquedista que não tenha medo. Ia ser doido, né? Ia saltar lá de cima sem paraquedas. Ele precisa ter medo. O medo, então, é guardião da prudência, da cautela, ok? É importantíssimo a gente ter medo. Você só tem que acessar o seu medo e ver se ele está sendo guardião de um medo real. Eu tô com medo de um monstro atravessar essa parede e vir me pegar. Ué, gente, esse monstro existe ou é só na minha fantasia? Então, eu tenho que ter medo de algo que eu tenho consciência. Então, como fazer isso? Que é o mais qualitativo, que cura sintomas e que tira muitos dos processos que bloqueios energéticos das pessoas.
você acessar a emoção. Então, eu tô com medo de quê? Oi, meu medo. Na Índia é desse jeito mesmo. Saudações, meu medo. E aí? Eu tô com medo de quê? Primeira pergunta. E a respeito de quê? Né? E aí o medo vai te dizer de quê. E vasculha se é um medo real. Depois eu tenho que perguntar para o medo, para a raiva, qual a emoção, seja lá qual for, o que é que me aliviaria? Isso é uma pergunta simples. O que me traria conforto? Se eu estou com medo, o que me deixaria sem medo? Se eu estou com raiva, o que me aliviaria minha raiva? Me deixaria sem raiva ou confortável. E aí vai dar. Eu tenho. O que me aliviaria meu medo é se eu olhar 100 vezes atrás da porta ali, se vai ver se o demônio está lá. Aí, se tiver uma parte sábia dentro de você, discernida, inteligente, madura, evoluída, não se identifique com a emoção. Volta a falar o que eu falei no vídeo passado. As pessoas não sentem raiva, elas são a raiva em pessoa. Elas não sentem medo, é um medo incorporado. Então tem que ter alguém um pouquinho mais nobre e que não sai intelectualmente xingando, desqualificando, menosprezando, negando as emoções e dizendo não é certo ter medo. O medo vai criar bloqueios graves em você, ok? Vai gerar muitos sintomas aí em você, no seu físico, na sua vida, se você continuar negando as suas emoções. Então pega a emoção de medo, acolhe ela com carinho e veja o que ela quer. O que ela quer é isso. O que te aliviaria, ok? Ansiedade é um tipo de medo, ok? Já é um medo muito mais abrangente do que medo de contextos, né? Não é uma emoção tão reativa mais a ansiedade. Assim como a mágoa, não é uma raiva tão primária, já é... A mágoa só aconteceria dentro de relações muito relevantes. Eu posso ficar com raiva do cara que me fechou na esquina, mas eu só ficaria magoado com pessoas que são muito consideradas por mim. E a mágoa está querendo ver o mínimo de arrependimento, o mínimo de mudança de postura da parte daquele outro que gerou a minha mágoa, ok? Por isso que é nobre ficar magoado. Nobre para a relação, ok? Outra coisa que eu falei naquele outro vídeo é que o comportamento que eu vou decidir ter a respeito da minha emoção, aí eu posso escolher a cada dia, a cada momento, a cada contexto, o que eu vou fazer com com a raiva que foi gerada, com o medo que foi gerado, a angústia, etc. Bom, então, agora existem emoções medianas. Exemplo simples. A inveja é uma emoção mediana. O ciúme é uma emoção mediana. Já não é tão primário quanto a raiva, o medo. Já é uma emoção que está lidando com... Olha a beleza falei de mágoa de novo. Olha a beleza do ciúme. Eu só sentiria ciúme de alguém que eu considere muito. Uma pessoa que é muito relevante. Uma relação que eu quero manter. Olha que beleza o que é o ciúme. Agora, não estou falando do comportamento do ciúme, não. Entenda que o comportamento é o carteiro. Ele é o mensageiro. Ele não é a emoção. O comportamento é como eu expressei a minha emoção. Ok? Então, existem comportamentos de ciumentos muito... até interpretados como uma pessoa insegura. Não. Ele está querendo dizer, olha, eu mataria para manter a relação com você. Eu te prenderia junto comigo para você ficar perto de mim. Eu olharia todo dia no seu celular para você ficar junto comigo. Você dá mais atenção para mim do que para fulano. Então é porque eu te amo. Então porque você é muito importante para mim. Olha que beleza. Então, claro que então aquela pessoa que está coadjuvante, né, na relação com o ciumento
Seria bom se ele falasse com a pessoa: olha, que bom que você está com ciúme. Agora, dá para você expressar, comunicar o seu ciúme com um comportamento um pouquinho mais fácil de eu entender, que você está querendo preservar a nossa relação, ok? A inveja, eu só sentiria inveja de alguém que é muito melhor que eu, alguém que eu estou olhando lá em cima, ok? Então tá bom. Agora, das emoções mais abrangentes do ser humano, no próximo vídeo eu falo, ok? Um abraço, tudo de melhor. Inscrevam-se lá no canal e até podem pedir algum tema que seja relevante para vocês.